Começamos nosso contexto de hoje falando sobre o ministro do STF, Gilmar Mendes, que adotou um tom crítico em relação à atuação do ministro André Mendonça no caso Master. Ele falou abertamente sobre o assunto em entrevista ao Roda Viva na noite de ontem. O decano do STF criticou a condução das negociações em torno da possível delação do banqueiro Daniel Vorcaro e disse que houve um erro crasso na atuação do relator do caso. A declaração escancarou a divergência entre os dois ministros, Mendonça e Gilmar Mendes. Gilmar defende que a negociação de acordos de colaboração premiada deve ser feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, sem a participação direta do magistrado na fase de tratativas. A gente vai assistir esse trecho do programa Roda Viva de ontem. Eu acho que é uma tarefa difícil, é um trabalho difícil. E por isso é importante que se paute por uma métrica. É importante que não se repitam os erros do passado. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Ainda falando sobre esse assunto, depois de ficar vencido no julgamento que manteve a prisão do pai do banqueiro Daniel Vorcaro, o ministro Gilmar Mendes defendeu sua posição e disse que a divergência é absolutamente normal dentro do Supremo. Também, na entrevista ao Roda Viva, o decano do STF afirmou que um voto vencido também tem importância para a história da Corte e voltou a defender a necessidade de evitar excessos em investigações de grande repercussão. A gente também vai ver esse trecho. Olha, isso é absolutamente normal num tribunal. Quem acompanha a nossa história verifica, inclusive, que o voto vencido não é um voto apenas para o grupo, para a turma, às vezes composta de maneira incompleta. Felipe, que é historiador do tribunal já há algum tempo, sabe que esse voto tem um significado para a própria história do tribunal. Eu tenho dito, e esses dias eu escutei do ex-presidente do Uruguai, lá na casa do presidente Sarney, que a gente vale muitas vezes menos pelo que faz e mais pelo que ele evita que se faça. Que a gente evita que se faça. Eu acho que o meu papel, às vezes, é de evitar que se façam determinadas coisas. E um voto vencido, muitas vezes, contém advertências que evitem algum tipo de sonho ou de aventura. Deixa eu começar o nosso debate de hoje, conversar com o Felipe Monteiro. Deixa eu dar o meu bom dia para o Felipe. Felipe, começando nossa conversa aqui falando sobre o ministro Gilmar Mendes, vou puxar pelo gancho do final desse vídeo agora, sobre o embate, a questão do voto divergente. O ministro é famoso, né, por abrir divergência em diversos assuntos polêmicos. Ele gosta disso e, pelo menos, agora ele justificou. Ele diz que muitas vezes é melhor evitar que algo aconteça do que fazer alguma coisa acontecer. Isso para um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro também criticou muito a forma como o André Mendonça vem tocando a delação premiada, ou tocando a ação do Banco Master dentro do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, Felipe, que na semana passada, do julgamento do Eduardo Bolsonaro, o próprio André Mendonça havia citado as dificuldades aí nesse caso específico, citou o caso do sicário, falou sobre o caso da delação e o ministro Gilmar Mendes já havia feito críticas, iniciado as críticas ali naquele momento. Agora ele continua criticando a forma, a condução de André Mendonça nesse caso específico, porque o André Mendonça disse que recebeu advogados. O André Mendonça criticou, dizendo, olha, chegaram até mim propostas de delação premiada que eram seletivas. Ou seja, para o ministro Gilmar Mendes, essas propostas sequer tinham que ter chegado para o ministro André Mendonça nesse momento.
Então, já queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia para você. Bom dia, Neila. Bom dia, nossos telespectadores. Ô, Neila, nesse mesmo debate que teve entre o Gilmar Mendes e o André Mendonça, o André Mendonça colocou uma coisa nas entrelinhas muito interessante. Ele falou que estão querendo, né, criar nulidades para no futuro anular todo o processo relacionado com o Daniel Vocaro e com o Banco Master. Então, eu recebi essa imagem, né, essa sonora do Gilmar Mendes nesse sentido. Até porque, tudo bem, todo mundo sabe que a legislação veda que o juiz participe da negociação de delação premiada com o delator, né, com o Ministério Público ou a Polícia Federal. Há uma vedação clara, né, do texto legal à participação do juiz e magistrado. Mas daí você inferir, né, que o André Mendonça estaria negociando delação premiada, estaria negociando com as partes da delação premiada, porque ele recebeu um advogado, na minha opinião, uma interpretação muito extensiva e muito ampla, que não necessariamente é a realidade dos fatos, né? Então eu sinto, Neila, quando eu vejo essa declaração do Gilmar Mendes, né, falando que o André Mendonça não poderia participar e negociar a delação premiada, como aquele recado que o André Mendonça falou nesse diálogo, né? Estão querendo buscar nulidade, né, para no futuro, né, anular o processo do Banco Master e do Daniel Vocaro. E o Gilmar Mendes, né, apesar de ser um ministro muito bom tecnicamente, ter uma formação sólida, ser respeitado pela sua tecnicidade, né, ele, às vezes, né, quer forçar uma situação. Todo mundo sabe que o Gilmar Mendes era um inimigo da Lava Jato, não gostava dos métodos espúrios da Lava Jato. E, realmente, a Lava Jato tem muitos procedimentos que foram equivocados, se mostraram equivocados no decorrer da investigação, né, no decorrer da formalização de vários acordos de delação premiada. Mas esse caso do Banco Master, né, esse caso do Daniel Vocaro, é muito mais profundo e muito diferente do caso da Lava Jato, né? Não dá para buscar civilidade em relação a esse assunto. Então, quando o Gilmar Mendes ele fala da questão do pai do Daniel Vocaro, né, o porquê que ele teria decidido contrário à turma, né, querendo que o pai do Daniel Vocaro tivesse restrição, né, da sua liberdade, mas não a prisão comum, que ele fosse uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, né, ele acha que estaríamos diante dos abusos da Lava Jato. Mas não. Essas pessoas, Neila, Daniel Vocaro, o pai do Daniel Vocaro, eles se utilizavam, mesmo com a investigação do Banco Master, utilizavam dos expedientes, né, de máfia mesmo, né? O pai do Vocaro continuava ainda movimentando a tal turma, que era o grupo de funcionários, né, entre aspas, do Daniel Vocaro, que ameaçava inimigos políticos, ameaçava que falava contra eles. Ou seja, então não dá para deixar esse pessoal solto. Então não tem similitude nenhuma com a Lava Jato. Na Lava Jato eu lembro que teve um retrocesso um pouquinho das pessoas que estavam sendo investigadas. No caso do Banco Master, não. Essas pessoas continuavam se arvorando das instituições, continuavam ameaçando as pessoas, continuavam meio obscuros em pagamento de propina, né, ameaçando o inimigo político. Então não tem similitude nenhuma entre a Lava Jato e esse caso do Daniel Vocaro e do Banco Master. Mas o ponto que eu levanto aqui, né, nas palavras do André Mendonça sobre esse assunto, com toda certeza, faz parte dos métodos dos advogados e dos métodos de algumas pessoas quererem criar, né, nulidades para, no futuro próximo, declarar a anulação de toda a investigação do Banco Master e do Daniel Vocaro. E quando eu vejo essas declarações do Gilmar Mendes, de certa forma, apontando essas possíveis nulidades, isso me assusta muito, Neila. Agora, essa questão do voto divergente, que é uma prática do ministro Gilmar Mendes, ele é famoso por isso. Essa questão do voto divergente, ela abre o olho para alguma posição jurídica? A gente tem que ficar atento, porque quando um ministro diz que a prática do voto divergente é comum, isso muito me parece que ele está sempre contrário aos outros membros da corte. É isso que lhe parece, Felipe, ou não? O ministro, de fato, tinha, naquele momento específico, o direito de... Claro, todos têm esse direito, mas o direito e a vontade de contrariar o voto da maioria. Olha, tem esse direito, Neila, meu plano tem esse direito, né? E a tese do Gilmar Mendes, de certa forma, não é absurdo jurídico, não. Pelo contrário, a gente sabe que a prisão é exceção, né? A prisão tem que ser utilizada, a prisão preventiva, né, de forma excepcional, né? Porque a regra é prisão só após ter sido julgado, né? Então, quando você imagina que uma pessoa normal poderia ter limitações do seu direito de ir e vir, limitações
a sua locomoção, limitações de uso de celular, limitações de uso usando tornozeleira eletrônica, no caso, né? Uma pessoa normal já poderia já essas medidas funcionarem de forma efetiva contra ela, mas não é o caso do pai do Vocaro, né? O pai do Vocaro, quando ele estava solto, né, ele e seu filho preso, bom lembrar, segundo as investigações da Polícia Federal. Eu estou falando isso da boca para fora, não. Segundo as investigações da Polícia Federal, o pai do Vocaro continua ainda mobilizando, né, o time do Daniel Vocaro, a tal turma, para conseguir informações privilegiadas e conseguir ameaçar realmente as pessoas que pensam e falam contra o Banco Master, Daniel Vocaro, né? Então, Gilmar Mendes sempre foi um ministro, né, ligado ao garantismo judicial. Então, eu entendo esse posicionamento do Gilmar Mendes, querendo defender que a prisão preventiva tem que ser utilizada, né, da forma necessária para determinada situação, né? E medidas privativas de direito, né, poderiam ser suficientes para uma pessoa comum para ela não continuar cometendo o crime e não prejudicar as investigações. Então, essa foi a linha da defesa do Gilmar Mendes, né? No entanto, como mostrou André Mendonça no seu voto, na documentação que ele disponibilizou, tirando o sigilo, né, o pai do Vocaro, né, não necessariamente ficaria restrito, né, e não utilizaria todo o seu poder econômico e do seu poder estrutural, né, organizacional, para continuar cometendo o delito. Por isso que a turma do Supremo Tribunal Federal, todas elas foram no sentido do voto do André Mendonça contrário ao Gilmar Mendes. Mas Gilmar Mendes, num caso comum, né, num caso não relacionado com o Banco Master, não relacionado com a pessoa que continuava cometendo delito, né, esse voto do Gilmar Mendes faria sentido, entendeu? Entendido. A gente continua essa discussão sobre as falas do ministro Gilmar Mendes no Roda Viva de ontem. Vamos falar mais ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, mas eu quero chamar um intervalo comercial. Intervalinho, muito rápido, para quem nos acompanha aí na Fast TV, nos canais da LG Channels. E a gente continua a nossa programação normal aqui pelo YouTube. Falando ainda sobre o programa Roda Viva de ontem, com a programação que contou com a entrevista do ministro Gilmar Mendes, ele também voltou a expor as divergências dentro do Supremo Tribunal Federal. O decano criticou o momento em que foi apresentada a proposta de um código de ética para a corte e disse que a medida não teria apoio suficiente entre os colegas. Gilmar negou ser contrário à criação de regras de conduta para os ministros, mas afirmou que essa discussão surgiu em um contexto inadequado e acabou sendo interpretada como uma tentativa de desviar o foco de outras controvérsias envolvendo o tribunal. Vamos assistir. Temos esse trecho? Não, eu não tenho medo de código de ética, coisa nenhuma. Que se diga... Não, que ele possa calar os ministros nesse tipo de manifestação. Eu acho que terá que ser adaptado, porque houve um certo entusiasmo juvenil dizendo nós vamos ter um código de ética alemão. E aí eu até me dei a pachorra de comparar o texto do código alemão com a nossa legislação. E tem muitas coincidências. Agora, a tradição alemã de jurisdição constitucional é diferente da tradição brasileira de jurisdição constitucional. Então, se for adotar o Código de Ética para o Supremo Tribunal Federal, a censura que eu fiz ao Código de Ética do Fachin foi ao momento. A escolha do momento, quando se discutiam questões internas do Supremo Tribunal Federal, eu disse, não foi feliz na escolha do momento. Nos Estados Unidos adotou-se justamente isso por um momento ruim. Por causa das denúncias contra o Alexandre de Moraes? No momento que surgiu a denúncia contra Alexandre e contra Toffoli e debates disso, aquilo pareceu um aproveitamento para, inclusive, não discutir uma série de questões que nós temos no judiciário. Não era um bom momento, ministro, justamente, porque vamos colocar aqui, o ministro Alexandre Mônica, não é um bom momento, sabe por quê? Por uma razão simples, não se aprova nessas circunstâncias. A gente pode ter as ideias mais interessantes e elaboradas para as finalidades as mais diversas. Agora, se eu quero aprovar, eu preciso de unir o colegiado. Por que não discutir? Ele foi muito claro, né? Deixa eu conversar com o Felipe sobre isso também. O ministro Tácito
E, claro, ele cortou a Mônica Bergamo, que é jornalista do Globo, que estava ali participando, e ela pergunta por que não era um bom momento para se aprovar. Na verdade, era um excelente momento, era um momento ideal, era o timing perfeito para que se aprovasse um código de ética no momento em que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli estavam sendo investigados ou sendo falados de uma possível participação e envolvimento no caso Master. Isso foi comprovado. O ministro Dias Toffoli teve que deixar a relatoria do caso por ser sócio de uma empresa com os irmãos, sócio do Resort Taiaiá, que foi comprado em parte por um fundo do Daniel Vorcaro. Então, havia sim conversas, havia sim um relacionamento. O Daniel Vorcaro pagou pelos serviços do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, num contrato milionário, nunca antes visto pelos advogados brasileiros. E você dizer para mim que isso não significa nada é hipocrisia. Era o momento ideal para que isso fosse tratado e o ministro Edson Fachin entendeu por bem que fosse. E ele é o presidente da corte, mas pelo visto ele não é tratado como tal, ele não tem voz como tal. E aí a Mônica Bergamo pergunta para o ministro Gilmar Mendes por que não era o tempo. Era exatamente o tempo. Ele diz, não era o tempo porque a gente não ia votar. Olha quão grave é essa afirmação, Felipe. Rir na barriga, Nira. Rir na barriga, batendo no peito e falando que não vai ser aprovado o Código de Ética nesse momento. Como se ele já tivesse certeza, e deve ter certeza, né, que os ministros da Suprema Corte estão do seu lado quando o assunto é a aprovação do Código de Ética do Supremo Tribunal Federal. E esse é o ponto, Nira. Qual que é o momento ideal para você aprovar um Código de Ética para o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E é bom lembrar, né, que a lei orgânica da magistratura não consegue dar freios à atuação de ministro do Supremo Tribunal Federal e nem tem, né, determinados detalhamentos, na minha opinião, necessários para dar amparos às condutas de ministro da Suprema Corte no Brasil, né? Por isso que o momento melhor é agora. Por que o momento melhor é agora? Porque a população do Brasil, né, as pesquisas recentes mostram e apontam que mais de 70% da população entendem que os ministros do Tribunal Federal agem, né, fora da legislação, têm poderes extroversos, né, deveria ter uma limitação do seu poder, né, e mais da metade da população entende a importância do Supremo Tribunal Federal, né. E tive um momento que a Suprema Corte do Brasil está sendo colocada em xeque, né. Daqui a pouco, Neila, as pessoas não vão mais respeitar a Suprema Corte do Brasil. E para respeitar a Suprema Corte do Brasil, os ministros têm que fazer respeitado. E, na minha opinião, o primeiro passo é a aprovação do Código de Ética, né. É legal, é legítimo e é correto uma mulher de um ministro ter um contrato de 124 milhões de reais com o Banco Master e com o Daniel Vorcaro. Isso é normal, isso é natural, né? É normal o ministro do Tribunal Federal cobrar quantias gigantescas, né, para dar palestras e ninguém sabe quanto que cobra para a palestra, né? Quanto que o Gilmar Mendes cobra para dar palestra. A gente sabe que uma das formas de você corromper o Supremo Tribunal Federal é exatamente essa. Vou contratar para uma palestrinha aqui, né? E você, no meu caso, quando chegar lá, você me ajuda do outro lado, né? Então a população tem que saber, né, que tem que ter uma transparência na atuação do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros. Então o momento seria agora, o ideal, o adequado seria exatamente agora, Neila. É normal um ministro do Supremo Tribunal Federal ter um resort, né, e querer julgar o caso, né, do banqueiro que comprou parte do seu resort. Isso é normal? Claro que não é normal, né? A lei não fala sobre isso. Claro que fala de forma abstrata e de forma ampla, princípio da legalidade, princípio da moralidade, está tudo lá na lei, nos princípios, né? Provavelmente. Mas os pormenores da atuação da Suprema Corte do Brasil e da correção da conduta do Supremo Tribunal Federal e seus ministros, a lei não consegue explicitar. E há necessidade, sim, de discutir esse assunto, né? Em momentos de crise, é importante que o próprio Supremo Tribunal Federal dê freios à conduta dos seus ministros. E a forma dele fazer isso é exatamente aprovando o Código de Ética, Neila. Mas, infelizmente, o Gilmar Mendes, num tom, na minha opinião, de ameaça, fala que o momento não é agora e que não vai ser aprovado agora o Código de Ética caso seja colocado em votação. E faz uma certa, na minha opinião, comparação um pouco esdrúxula com o Código de Ética da Alemanha, falando que a nossa legislação, de certa forma, tem várias similaridades com o Código de Ética da Alemanha. Mas vamos falar sobre a realidade do Brasil, então, né? Se o Código de Ética do Supremo Corte alemã não é condizente com a situação do Brasil, né, da Suprema Corte do Brasil, vamos discutir o modelo nosso, então. A gente não consegue discutir o modelo nosso de
de código de ética, eu sei o que a população quer. Eu sei o que é correto com bom senso, né? Primeiro, por exemplo, palestra de ministro. Todo mundo tem que saber quanto é que o ministro ganha na palestra. E quem está pagando a palestra. Se o ministro recebe dinheiro de patrocínio para o seu evento, como é o caso do Gilmar Mendes, não pode julgar o caso dessa empresa. Ou seja, tem questões muito básicas, Leila, que a legislação não pormenoriza. Então, eu creio que nós temos um momento ideal para colocar e votar o Código de Ética. Infelizmente, a Carmen Lúcia e o Fachin são votos vencidos, mas eu acho, sinceramente, com diálogo, com conversa, com publicidade dos atos da Suprema Corte, a gente, de certa forma, conseguiria convencer, né, pela opinião popular, né, pela pressão popular, os ministros a terem uma retidão por meio do Código de Ética aprovado. Nós resgatamos uma matéria do Portal Metrópolis do mês de abril, que foi quando o ministro Gilmar Mendes esteve aqui no Metrópolis concedendo uma entrevista, e ele disse basicamente a mesma coisa, que não tem nada contra o Código de Ética, mas que acredita que o momento não é oportuno. Daí ele continua dizendo o seguinte: há coisas maiores do que isso. As questões são mais complexas. Temos muitas coisas para fazer e é preciso ter esse olhar de árvore e floresta. Muitas vezes as pessoas estão perdendo tempo com picuinhas, com temas pouco relevantes. Então, para ele, esse é um tema pouco relevante em um momento em que a Suprema Corte estava no centro do picadeiro de um circo do Banco Master. As principais autoridades, as primeiras autoridades que apareceram no caso Master, Felipe, foram os ministros da Suprema Corte. Não foi um deputado do Quiprocó, não foi um senador que foi eleito lá no Oiapoque ou no Chuí, não é um cara desconhecido. As primeiras autoridades que foram reconhecidamente relacionadas a Daniel Vorcaro e ao caso Master, pelas investigações, foram os ministros da Suprema Corte. E por muito tempo o ministro Dias Toffoli ainda negou essa relação. Por muito tempo, o ministro Dias Toffoli ainda permaneceu sob a relatoria do caso Master. Manteve os documentos sob sigilo, não queria que ninguém tivesse acesso sobre um assunto, no momento em que o Congresso Nacional estava sendo anfitrião de uma CPMI, que era a CPMI do INSS, mas que acabou desaguando nesse assunto do caso Master. Ele impôs um sigilo e, a partir daí, a Suprema Corte acabou criando dificuldades e empecilhos para que pessoas convocadas fossem até a CPMI prestar depoimento sobre esse assunto. Então, para o Supremo, não é bom falar de caso Master, nem dentro do Supremo, nem no Congresso Nacional e nem numa delação premiada. A gente viu aí o ministro Gilmar Mendes, a decisão que ele tomou, e ele é contra, inclusive, os caminhos do andamento da delação premiada tomadas aí pelo André Mendonça. E a gente vai falar mais sobre o julgamento da família Vorcaro. Falamos aqui, o ministro Gilmar Mendes foi o único que votou de forma contrária no caso do Henrique Vorcaro e do primo do Vorcaro, dos familiares. Isso abre uma brecha para mostrar que o assunto, eles não querem que o assunto seja discutido. Na Câmara e no Senado não é diferente. Eles bravejam, eles gritam, eles falam. Um momento, quando é benéfico para a direita diz que quer a CPMI, que quer que as investigações sejam prosseguidas. Quando é bom para a esquerda também diz que quer. Vamos lutar pela CPMI do Banco Master. Mas eles sabem que o assunto não passa, porque não passa da cadeira do Davi Alcolumbre. Ele não quer falar sobre esse assunto. E quando o assunto chegou nele, pessoalmente, CPF Davi Alcolumbre, ele se escondeu, falou que não tinha nada a ver sobre o caso, não prestou as informações que precisava prestar e, pior que isso, depois veio defender o senador Jacques Wagner, dizendo que nenhum dos senadores precisavam passar por esse tipo de investigação porque eles não eram culpados. E pior que isso, cancelou a sessão do Congresso Nacional desse dia com medo de que o palanque do Congresso Nacional, de que o plenário do Congresso Nacional pudesse ser usado para falar desse assunto. Então, ele vetou a palavra de parlamentares nesse dia sobre o assunto caso Master. Em resumo, o que eu estou querendo dizer, Felipe, é que não é interessante para ninguém dos três poderes que esse assunto avance no Supremo e na Polícia Federal. E sabe o que é pior, Nila? Além de tudo que você colocou, que eu acho que é importante, parece que ele sabe que a população vai aceitar na boa, né? E aceita na boa mesmo. Quando eu falo que nós somos um país de frouxa, é exatamente por conta disso, né? Como pode a gente normalizar o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal?
como pode, a questão do Banco Master, de forma abstrata pela questão da Polícia Federal. Nunes Marques teve o filho dele recebendo um contrato do Banco Master. Dias Toffoli tem relação com o Banco Master por conta da compra e venda do seu resort no interior do Brasil. O Alexandre de Moraes teve um contrato com a sua mulher, né? Na verdade, a mulher do Alexandre de Moraes teve um contrato de 120 milhões de reais com o Daniel Vocaro e com o Banco Master. O Gilmar Mendes teve patrocínio do Banco... Ou seja, se for ver, praticamente metade da Suprema Corte do Brasil tem algum tipo de relação com o Daniel Vocaro e com o Banco Master. E quando ele, depois disso tudo, né, ele faz uma declaração dessa, que não é importante aprovar o Código de Ética, não é importante o momento, né, não dá para aprovar nesse momento o Código de Ética, fala que os ministros não vão aprovar, é que o recado, na minha opinião, é muito simples, a mensagem é muito simples. Eles sabem que a população, de modo geral, vai esquecer essa situação. Já esquecemos já. Pouca gente fala atualmente da relação do Daniel Vocaro com a mulher do Alexandre de Moraes, né? Além disso, você pega, por exemplo, de forma mais ampla, o Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, teve um contrato de R$1 milhão por mês com o Daniel Vocaro, né? Ou seja, olha a situação do Brasil. Aí vem dar uma entrevista falando que é desimportante, que é perfumaria, né? O Código de Ética não é perfumaria coisa nenhuma. É algo importante, sim, algo relevante, sim. Na minha opinião, o Código de Ética vai dar uma reputação muito melhor para a Suprema Corte do que está agora. Mas, infelizmente, a nossa população esquece. Quando o Alcolumbre vem a público bater no peito e impedir que parlamentares usem a tribuna para falar sobre as investigações da Polícia Federal em relação ao Banco Master do Daniel Vocaro, o recado é simples, não vamos deixar ninguém falar, porque daqui a pouco todo mundo esquece. Daqui a pouco todo mundo vai esquecer. E, pelo visto, daqui a pouco vão achar uma nulidade desse processo do Banco Master e a ideia é esse processo ser arquivado, né, ser anulado as investigações no futuro, né? Quando os advogados, Leila, falam eu não vou mais discutir delação premiada agora, pelo contrário, eu vou dar um tempo ao tempo. Na minha opinião, o tempo ao tempo é o seguinte, esse processo vai ser nulo. Daqui a um ano, Daniel Vocaro vai ser solto, Daniel Vocaro e a família com 50 bilhões no bolso, né? E a população vai nem falar nada, vai ficar de boa, né? É assim que a gente vive, infelizmente, né? Como pode uma autoridade jurídica dessa, da monta do Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, fazer jossa à sociedade, à população e falar que o Código de Ética é desimportante? Como assim? Como assim? A que ponto chegamos, Nila? Seria desimportante se a gente não precisasse ter regras ou impor regras. Tem não é um ditado, mas as pessoas falam uma coisa muito interessante, que é: se não precisasse ter o papelzinho no banheiro explicando aonde a pessoa precisa fazer o seu xixi, significaria que todo mundo saberia do básico, mas as pessoas não sabem do básico. E os ministros do STF não sabem do básico. Ou sabem, fingem que não sabem, né? A impunidade é muito grande. Então, a gente vive em um país que a Suprema Corte domina a política nacional, que tudo é judicializado, em que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vou dar um bom exemplo, o Supremo Tribunal Federal já está sendo a corte balizadora de decisões do Tribunal Superior Eleitoral de uma eleição que sequer começou, Felipe. Isso é politicagem, isso é politizar o sistema jurídico brasileiro, porque não precisa, já existe uma corte eleitoral, a gente tem o TSE para isso. Aí, inconformados com decisões de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que porventura foi eleito, foi indicado por um presidente de um partido de oposição ou de um espectro de oposição, é mais fácil contestar, o Supremo contestar uma decisão do TSE, mas a gente já tem um tribunal para isso, voltado para isso, que inclusive tem ministros da Suprema Corte lá dentro. Agora, por quê? E aí, há muita gente que já vem analisando, Felipe, que essas eleições deste ano podem ser pautadas dessa forma, com o Supremo Tribunal Federal já sendo corte balizadora de decisão do TSE. Porque há essa ala dos ministros do Supremo Tribunal Federal que não aceitam as decisões que vão ser tomadas pelo André Mendonça e pelo Nunes Marques. Então, a gente tem aí Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que muito provavelmente têm um risco muito alto de não aceitar decisões que serão tomadas pelos dois ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro, que tem uma outra vertente,
lá no Tribunal Superior Eleitoral. Já há esse receio, inclusive, das campanhas dos pré-candidatos, de que isso possa acontecer, principalmente a campanha do Flávio Bolsonaro, que já está de olho nessa questão do Supremo já se colocar como corte balizadora de decisões do TSE que sequer aconteceram ainda. Esse é o ponto, né? Como